Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com os destaques da 11ª rodada do Brasileirão. 3 vezes Queno e o Galo assume a liderança. Tropeço colorado, Grêmio e Palmeiras decepcionam e grandes vitórias de Sport e Fortaleza. Quem foi o cara dessa rodada? Tudo isso nesse vídeo. Então chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Começa pelos jogos do domingo. Grêmio e Palmeiras se enfrentaram em Porto Alegre numa grande expectativa de um jogo melhor do que acabou sendo. 1-1 não ficou bom para ninguém. O Palmeiras poderia inclusive ter alcançado a mesma pontuação do Inter, que era o líder. Hoje é o Atlético Mineiro, mas ficar um pontinho do Galo. Mais uma vez empatou depois de estar à frente do placar e o Grêmio acumulou mais um empate, né? Já são 7 nesse campeonato. Só amenizou um pouquinho a crise que está sobre o técnico Renato Gaúcho e esse time do Grêmio. O tricolor gaúcho estava muito desfalcado, sim. Nesse aspecto o Renato tem razão, mas podia estar jogando um pouquinho melhor, né? Ele não tinha a dupla de zaga titular, Jeromel e Kahneman, jogou com Paulo Miranda e o David Braz, estreou o Diogo Barbosa na lateral esquerda justamente contra o seu ex-time, né? Porque não tinha o Cortez. No meio de campo ele montou ali um meio com 3 volantes, o Lucas Silva, o Darlan e o Matheus Henrique, e isso não funcionou muito bem junto com o Robinho. O Alisson jogou numa função completamente diferente, né? Aberto pelo lado esquerdo, juntamente com o Diego Souza no ataque. Ele não tinha também o Jean-Pierre, o Pepe, o Maicon, jogadores que estão no departamento médico, muito por conta da preparação física do Grêmio, que vem sendo muito cobrada por estar lesionando jogadores, pelos jogadores não estarem jogando bem na segunda parte dos jogos, enfim, há uma cobrança muito forte e vem um Grenal aí pela frente, e a vantagem é que o Grêmio tem se dado bem nos Grenais. Mas no momento, se a gente for avaliar, o Internacional, apesar de ter tropeçado na rodada, está um pouco à frente desse planejamento, aí, dessa estrutura tática que tem o Grêmio nesse momento. O Palmeiras também preservou alguns jogadores e não pôde contar com outros, como o Zé Rafael suspenso, o Lucas Lima que ainda não está recuperado. O Patrick de Paula está sendo preservado por essa sequência que o Palmeiras está tendo aí, preocupado também com a Libertadores. Aí ele montou um meio de campo com o recém-selecionável para a seleção brasileira, aí o Gabriel Menino, o Danilo, o jovem Danilo começou como titular, e também ali no meio de campo o Ramires. O Rony, ele deu mais uma sequência para o Rony, juntamente com o William Bigode no ataque, e o Rafael Veiga aberto pela direita, que não fez um bom jogo porque não é a dele, ele sempre diz que não joga aberto, mas o Luxemburgo insiste nele jogando nessa função. Curiosamente, ele acabou marcando o gol do Palmeiras. E o mais curioso é que ele estava programado para sair. Tinha uma substituição para acontecer naquele momento, na reta final do jogo, mas a substituição ela é alterada, ele não sai, fica no jogo e acaba marcando um belo gol numa jogada do Matias Vinha pelo lado esquerdo. O Grêmio chega ao empate através do Ferreira, o Ferreirinha. Depois de um imbróglio aí de 8 meses do Grêmio para renovar com ele, um processo que ia até para a justiça, ele, o empresário e tudo mais, o Grêmio conseguiu acertar a renovação. Ele é um jogador muito promissor realmente e de cabeça acabou empatando o jogo para o Grêmio, amenizando um pouco a situação, porque mais uma derrota traria uma pressão muito grande sobre o trabalho do Renato, que continua, e como eu disse, depende muito do Grenal. O Palmeiras não teve o brilho ainda que o torcedor espera, mas ainda é o último invicto desse campeonato. E ó, tá no G4, é o 4º colocado. No Couto Pereira, em Curitiba, o Coxa deu uma recuperada, né? Venceu 1-0 o Vasco, saiu da zona do rebaixamento. O gol foi marcado de pênalti pelo Robson. Na verdade, o VAR ajudou, né? A arbitragem a marcar. O Sabino foi para a cobrança, né? Deu aquela paradinha, aquele salto, aquela cavadinha, aquela coisa meio... E aí o Fernando Miguel defendeu. Mas aí o VAR ajudou também, que o goleiro vascaíno se adiantou. Aí o Robson mudou o batedor, né? O Jorginho pediu para mudar, o Robson foi lá e acabou dando números finais ao jogo, 1-0. O Vasco se mantém ainda na ponta de cima, mas caiu uma posição, agora é 5º colocado. E o Coxa, a melhor notícia, como eu disse, saiu da zona, é o 16º na classificação. No estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, Botafogo e Santos ficaram no 0-0. Eu comentei esse jogo na Rádio Bandeirantes. Ah, moleque, foi legal acompanhar de pertinho. Pena que não saiu gol e o Santos merecia, hein? Produziu para isso, teve mais de 20 finalizações. O Marinho, mais uma vez, foi destaque do Peixe, mas eu destacaria outros jogadores também. O Arthur Gomes fez um ótimo primeiro tempo, também fez algumas jogadas na segunda etapa. O Carlos Sanches cresceu muito no segundo tempo e o Gatito Fernandes brilhou pelo lado do Botafogo, evitando a derrota.
derrota, garantindo o empate. O Botafogo tem sérias dificuldades, né? Ele não tinha, como, por exemplo, um jogador no elenco como o Luiz Henrique, que não pôde jogar, e o Matheus Babi ficou praticamente isolado lá no ataque, tentando puxar um contra-ataque, vindo buscar a bola, isolado lá na frente, e poucos riscos ofereceu ao gol do goleiro João Paulo. E o Santos, por outro lado, né, produziu, criou, o Cuca terminou o jogo com 4 atacantes, tentando, né, uma blitz ofensiva, conseguiu pressionar, mas acabou não aproveitando as suas mais de 20 finalizações. O Santos ainda se mantém ali em cima na tabela, é o 7º colocado, está próximo do líder, vem de uma sequência grande aí com Libertadores também, mas é o 3º empate consecutivo, né, se a gente contar o jogo contra o Olímpia. No Campeonato Brasileiro é o 2º empate consecutivo. Por outro lado, o Botafogo, mesmo que tenha jogado bem em alguns jogos, não foi o caso desse jogo no Newton Santos, ainda está na zona do rebaixamento, é 18º. Para fechar do domingo, na Ilha do Retiro, o Sport venceu 1-0 a equipe do Fluminense. Que recuperada do Sport depois da chegada do Jair Ventura, né? Gol de Hernani Brocador, voltando a marcar após 2 meses. Um pênalti cometido pelo Egídio. Ô, Egídio, chegou atropelando e tal, um pênalti bobo. E aí, com isso, o Sport conseguiu a sua vitória e já tá lá no meio da tabela, é o 10º colocado. O Fluminense, muita cobrança para cima do técnico Odair Hellmann. Tem os mesmos pontos do Sport, mas é o 9º colocado, mas a cobrança tá muito forte. O Thiago Neves, recém-contratado pelo Sport, assistiu o jogo das tribunas e ainda não estreou, mas logo em seguida, será que vai nevar no Nordeste? O importante é que o Sport está muito bem na tabela de classificação. No Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, grande vitória do Braga, hein? Sobre o Ceará. O Vozão tá muito bem no campeonato, tá um time bem montado pelo Guto Ferreira, então era um jogo difícil. E pela primeira vez a gente viu uma atuação consistente desse Bragantino, que tanto chamou a atenção na Série B do ano passado, no Campeonato Paulista desse ano, e tem bons jogadores, né? Fez investimentos, boas contratações, 4-2. Foi um placar até elástico em algum momento, né? Gols do Léo Ortiz, Bruno Tubarão, Lucas Evangelista e também o Alejandro. O Vina e o Wesley descontaram para o Ceará. O Bragantino ainda está na zona, mas é o primeiro, é o 17º. E o Ceará agora é o 11º colocado. No Castelão, o Internacional, ainda líder, encarava o Fortaleza e tropeçou. Tropeçou porque o Leão fez um grande jogo e venceu por 1-0 o gol do Felipe de fora da área. O Inter preservou alguns titulares, visando também a Libertadores, tem Grenal no meio da semana, a gente sabe como isso é importante. Já havia vencido o América de Cali no meio da semana passada, 4-3 no Beira-Rio, se tornou o líder do seu grupo, mas vai encarar o seu principal rival daqui a 3 dias. E aí, por exemplo, o Patrick, que começou, já sentiu uma lesão, o Edenilson, que está suspenso para a Libertadores, jogou, o Moisés, que está suspenso para a Libertadores também, foi muito mal. Ele deu chance, por exemplo, para uma dupla de ataque nova, um garoto Léo Ferreira e também o Leandro Fernandes, preservando o Abel Hernandes, o Thiago Galhardo também da mesma forma preservado, e o Inter até tentou alguma coisa mais no segundo tempo, quando entra o D'Alessandro, e o Leandro Fernandes até tem uma ou outra oportunidade, mas a coisa não acontece. O Fortaleza é que chega ao seu gol. E o Inter está sendo muito cobrado por esses desempenhos nos últimos jogos, que não são exatamente interessantes, né? Pelo que o Inter vinha fazendo. Era líder isolado do Brasileiro, líder na Libertadores, mas existe uma desconfiança se o Inter vai continuar tendo peças, tendo elenco para seguir adiante. Eu analisei esse jogo com calma aqui no canal, você pode conferir. Beleza? E no Estádio Olímpico de Goiânia, talvez o grande jogo da rodada, né? Um jogo movimentado com 7 gols, os dois Atléticos se enfrentaram, o Goianiense e o Mineiro, e o Galo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com esse tropeço colorado diante do Fortaleza, chegou aos 21 pontos e é o líder do Campeonato Brasileiro nessa 11ª rodada. O Keno brilhou, né? A gente falava aqui no canal há algumas rodadas que faltava aquele jogo do Keno, aquela esperança depositada, né, pela contratação, aquele jogador de lado de campo, do 1 contra 1, que pudesse resolver os problemas ofensivos do Galo. Pois bem, ele chegou. Ele já tinha feito um bom jogo contra o São Paulo e agora
não há o que discutir, né? Marcou 3 vezes e garantiu essa vitória. O Atlético Goianiense cresceu muito nas mãos do Wagner Mancini, vem fazendo bons jogos, saiu na frente, já tinha tido uma chance incrível com o Ferrarese, e o Everson fez uma baita defesa. Aliás, o Everson tá afirmado, né? Parece que joga há anos no Atlético Mineiro, ele tem essa saída de bola que o Sampaoli gosta muito, mas embaixo dos paus ele também é muito bom goleiro. Já havia mostrado isso no Ceará, depois no Santos e agora no Atlético Mineiro. Só que ainda assim o Oliveira faz um gol que nem o Everson conseguiria pegar, né? Um chutaço de fora da área na gaveta, ele que estava jogando improvisado na volância, ele que é zagueiro, uma canhotada absurda na gaveta, e ali o Atlético Goianiense sai na frente. O Atlético chega, o Mineiro, chega ao empate através do Keno, de pênalti, né, em cima do Jean, mas o Jean já tinha feito belíssimas defesas ainda no primeiro tempo. Começa o segundo tempo, o Keno faz esse gol de empate, mas aí entra o Natan, que ficou de fora alguns jogos por lesão e ele faz muita falta, porque é um jogador muito versátil ali no meio de campo, chegando à frente e marcando gols, como, por exemplo, o gol de empate do Galo. Antes tem um gol do Ferrarese também, numa ótima jogada do Janderson. E aí o Natan empata, na sequência vem o Keno e faz 2 gols e acaba com o Atlético Goianiense, que depois até desconta com o Gilvan. Mas foi um grande jogo do Galo, de intensidade, do Atlético Goianiense também, oferecendo opções. Jogos do Galo têm sido, assim, né, de muitas alternativas, muitas chances criadas, e também vou dizer o seguinte, que o Atlético Goianiense tem proporcionado boas partidas. Eu acompanhei os jogos recentes contra Grêmio, Vasco, agora Atlético Mineiro, e realmente é um time que cresceu muito, tanto que já está lá em 14º na tabela. O fato é que o Galo, com essa vitória, terminou a rodada na liderança do Brasileirão. Lembrando que essa rodada teve apenas esses 7 jogos no fim de semana, porque o Corinthians venceu o Bahia 3-2 no meio da semana, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense lá no jogo antecipado, no dia 26 de agosto, e o Flamengo e o Goiás não entraram em campo, tiveram um jogo adiado para o dia 13 de outubro. E o cara da rodada, hein? Não vou nem perguntar, não vou nem sugerir aqui as opções, não tem jeito, é o Keno, 3 vezes e garantindo o Galo na liderança. Ou tô errado? Quero ouvir de vocês. Como é que tá o seu time? Comenta aí sobre a partida que você assistiu, sobre como foi essa rodada pra você e quem é pra você o cara da rodada, se é o Keno mesmo, quero te ouvir. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!